Olá, sejam bem-vindos ao programa piloto do podcast da Uni, o Unicast. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a doutora Diana Crispim, que ela é especialista em Direito Médico. Seja bem-vinda, Diana. Obrigada, Larissa. Primeiro, por me dar essa honra de estrear, né, esse novo produto da Uni. Para os que me conhecem, para os que me seguem, eu sou Diana Crispim, eu sou especialista em Direito Médico, eu sou advogada. Antes de fazer Direito, eu era profissional da saúde, ou seja, ainda sou, né? A gente nunca deixa Nunca deixa de ser, de né? atuar. Trabalhei ainda por muito tempo, sou farmacêutica bioquímica. E esse, basicamente, é o motivo pelo qual eu escolhi o direito médico, né? Ao me formar em direito, eu assumi essa postura de defesa de profissionais de saúde. Tanto é que apenas advogo em defesa de médicos e de profissionais de saúde. Ah, muito legal. E é por isso que a gente tem você também como parte do time da Uni, né? Então, como todo mundo sabe, os médicos que vão assistir esse podcast sabe que teve uma nova mudança na resolução do CFM. Então, eu trouxe a doutora Diana aqui justamente por isso, para a gente conversar um pouquinho e debater sobre essa nova resolução. Então, a primeira pergunta seria justamente essa. O que é que você achou? O que é que você acha que, assim, que vai trazer de diferente, além desse antes e depois, que eu acho que é o que todo mundo fala, né? Que é só a parte do antes e depois e esquece o resto. Como que é? Pois a nova resolução de publicidade e propaganda médica, né, publicada pelo CFM, a 2.336, ela foi muito esperada, foi muito aguardada, até porque aqui está vigente, né, até porque essa só vai ter eficácia a partir do dia 11 de março, ela é uma interpretação do Decreto-Lei de 42. Então, ela já estava ultrapassada. Há bastante tempo. E ela foi muito aguardada, principalmente no quesito da publicação do antes e depois. Eu vejo como um avanço, ela ainda não veio como a gente queria, tem muita coisa a ser modificada, mas eu já vejo um avanço, principalmente porque ela traz coisas interessantes. A exemplo de entender que o médico, ele é um ator financeiro. Um ator econômico, ele traz essa possibilidade. Sim. Ou seja, ele pode realmente agora fazer publicidade. A 1974, a resolução que está vigente hoje, embora ela tenha essa denominação de publicidade médica, na verdade, ela só permitia que o médico fizesse uma propaganda, né? Ou seja, uma promoção dos interesses da medicina. Com a 2.336, essa nova resolução, há uma possibilidade de você promover os teus serviços. Então, ela realmente é um avanço, foi uma modernização, tanto no quesito de poder mostrar o resultado e a expertise médica, como também poder fazer com que o médico ele venda os seus serviços em redes sociais e em outros tipos de veículos de publicidade. Sim, uma das coisas que as pessoas ainda têm dúvida é quando já pode começar a fazer, digamos assim, né? A colocar em prática. Você poderia tirar essa dúvida pra gente? Eu vejo, inclusive, que muitos profissionais eles já realmente iniciaram já usam de forma atropelada a seguir algumas, digamos assim, liberações da nova resolução. Sim. No entanto, ela ainda não está em vigor. Ela só começa a ter a sua vigência a partir do dia 11 de março de 2024. Né? Esse período de vacatio legis, ou seja, vacância, enquanto ela não tem a sua real vigência, é um momento para todos os médicos, não só aqueles se estruturarem, se organizarem, fazer as mudanças de protocolos internos. Né? Então, não, gente, não pode usar, no caso, ainda não pode começar a fazer. Não. Então, tirar essa dúvida é importante. Uma das perguntas que eu separei, como você sabe, principalmente, né, e quem vai acompanhar o podcast, que a gente atende muitos médicos. Sim. Então, eu separei algumas perguntinhas que eles fizeram aqui, tá na minha cola, então eu vou perguntar aqui para você. Uma das coisas que eles perguntaram foi sobre essa questão, se já poderia começar ou não, e como fazer um antes e depois da forma correta. Porque não é só... né, pelo que eu li por cima, eu não sou profissional da área, justamente por isso que eu lhe trouxe. O que eu li por cima é que o antes e depois está liberado, mas tem outras coisas para fazer, que não é só pegar a foto do paciente, postar e pronto. Na verdade, o antes e depois, ele foi permitido, mas ele não veio como esperado. Uhum. Né? Então, não é simplesmente
você chegar e expor a foto de um paciente, seja demonstrando que ele realizou o procedimento dentro do teu consultório, ou seja, no famoso antes e depois. Existem 3 pontos muito importantes a serem entendidos sobre essa publicidade em relação ao antes e depois, né? A primeira delas é sobre o sigilo médico, cumulado com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Toda a lei, ela traz algumas determinações, a exemplo da autorização para o uso da imagem. Sim, isso é importante, a gente falar sobre isso. Justamente porque a gente vê o uso, não só de médicos, mas também de outros profissionais, que eles fazem as postagens sem entender realmente que é importante e que o paciente, ele tem direito pelaquela foto. Então, ele não quer ser exposto sem saber se pode ser exposto ou não. E, às vezes, a pessoa só pergunta no WhatsApp. E é muito além disso. Porque, na verdade, assim, o sigilo médico e a Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem uma proteção sobre a intimidade da pessoa. E o que muito confunde a cabeça das pessoas sobre identidade eu exponho o rosto, se eu não expor o rosto, por exemplo, eu já vi muitos... Só uma tarjazinha, inclusive, eu vi alguns advogados dando exemplos nas redes sociais de como postar o antes e depois. Sim. Teve uma pessoa que eu vi que ele colocava a imagem do antes e do depois da paciente, e, no entanto, ele sombreou os olhos, ou então colocou uma tarja nos olhos da paciente. Sim. Isso não é permitido, porque ali você consegue identificar. Inclusive, se você colocar algum ponto daquele paciente que você consiga identificar, a exemplo de uma tatuagem. Muitas vezes você comete um crime, você é identificado pela tatuagem. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados e o sigilo médico, ele veda, na verdade, a identificação. Então, todo e qualquer dado ou informação sobre aquele paciente que consiga identificá-lo, que identifica ou que consiga identificá-lo, isso não está permitido nessa nova resolução. Então, existe um protocolo. Na prática, era isso que eu ia não perguntar. é só chegar no marketing, olha, eu tenho essas fotos e encaminhar. O principal está nos bastidores. De que forma fazer, como abordar, onde assinar, o que tem que ter nesse termo. Eu posso pegar na internet, esse termo é genérico. Então, existem algumas condições. O que a gente precisa entender também sobre essas permissões, nós nos organizamos, sim, enquanto uma resolução, enquanto uma lei, para esperar o problema. Enquanto não tem um problema, enquanto não tem um chamado, não tem uma notificação, tá tudo certo, as coisas vão passando. No entanto, quando você for chamado, se você for notificado pelo Conselho de Medicina, se você for notificado, se você for citado num processo judicial, que tipo de documento eu tenho que apresentar a essas autoridades para realmente dizer que eu cumpri com aqueles requisitos? E isso é extremamente importante, justamente porque as pessoas, elas esperam acontecer um problema para procurar uma ajuda. E a importância da gente de ter essa noção como profissional, que a gente precisa estar com a armadura blindada para enfrentar esse tipo de problema, caso aconteça, no caso. Exatamente. Até porque o profissional, quando ele vai para a rede social, a gente tem um avanço tecnológico. Sim. Um avanço tecnológico, um avanço da própria medicina. E, assim, não dá mais para ficar fora das redes sociais, porque ali é um ponto de contato muito importante com o paciente. Exatamente. Então, muitas vezes eu falo para os meus clientes que têm mais de 20 anos ou mais de carreira, e eles dizem, eu não tenho idade para me expor em uma rede social. E eu falo, por favor, vá à rede social. As mídias sociais precisam de um profissional que tenha esse tipo de expertise. E essa voz para poder falar, que tenha essa né? voz, que dê esse Com tipo de certeza. informação de excelência para o paciente. Né? É um ponto muito fácil, onde o paciente ele consegue buscar isso. Então, realmente, esperar o problema não é uma possibilidade. Outro ponto muito importante sobre esse antes e depois, que a gente não pode deixar de falar, é sobre como, de fato, vocês do marketing, como de fato o médico vai aprovar, como de fato, após vocês fazerem toda a estratégia, de que de fato eu vou aprovar aquilo. No antes e o depois, por exemplo, a gente precisa deixar bem claro. A resolução é clara, a gente tem que ter um texto educativo, no antes e depois a gente tem que ter um conjunto de imagens onde a gente demonstre como o paciente chegou, como ele evoluiu, e nesse texto a gente basicamente vai falar exatamente o que é aquele procedimento, quais são os fatores positivos e negativos daquele tipo de procedimento, né, as complicações, e a resolução, ela vai muito além. Ela fala, além do antes e depois, além de colocar o que o seu paciente passou, mesmo que tenha sido apenas um sucesso, você precisa mostrar uma complicação.
E aí, Então em todas as postagens precisa dizer quais são as sim, complicações. exatamente. E Importante. aí onde vem a grande importância das autorizações e das identificações dentro do próprio post. Por exemplo, eu tenho Larissa no antes e depois. No entanto, eu tenho uma complicação. De onde eu retirei essa imagem da complicação? Eu preciso entender de onde Entendi. Então, tem que estar claro no meu post que aquela complicação eu trouxe ou de um livro ou de um banco de dados público, e aquilo tudo tem que estar nessa postagem. Entendi. Entendi, interessante. Uma das coisas também, fora essa parte, né, do médico e do antes e depois, que ainda tem aqui como dúvida, seria sobre o RQE. Se quem não tem RQE pode postar antes e depois. Veja bem, é uma pergunta assim muito complexa Hum, e não tão fácil de ser respondida, mas vamos lá. Se a gente analisar unicamente a resolução que a gente está debatendo aqui, a gente poderia dizer que não. que não. E eu vou explicar por quê. A gente tem o artigo 11, o inciso 1º, que ele fala que o não especialista, ou seja, a pessoa que não tem o RQE, ela está proibida de publicizar postagens, imagens sobre sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas. Né? E nas vedações, lá no 14, ele fala: expor o paciente falando de órgãos, sistemas orgânicos ou doenças específicas, se for especialista. E com RQE. Ou seja, fica aí uma grande questão interpretativa dessa resolução. Na prática, como o CRM, ele conduz esse tipo de situação? Hoje, geralmente, ele interpreta da pior forma. Né? Justamente. Eu tenho uma grande demanda dentro do meu escritório sobre defesas frente ao Conselho Regional de Medicina. A maioria deles são notificações referentes à publicidade médica. E, geralmente, esses meus clientes, eles não possuem o RQE. Ou seja, eles têm uma expertise, eles têm uma força laboral bacana, eles têm um conhecimento incrível. Eles nunca tiveram uma complicação com o paciente, eles estudaram bastante e eles têm muito paciente agendados e atendem todos com muita qualidade. No entanto, por uma questão formal e legal, eles não têm um número de registro, o RQE. Na prática, todos vão fazer o antes e depois. Sim. Certo? Então, se o conselho continuar seguindo a linha de atuação, esses profissionais eles continuarão a ser notificados, tendo em vista que não possuem RQE e estão fazendo publicidade referente a algum órgão, alguma doença específica que, segundo o conselho, ele causa confusão no paciente quanto à especialidade daquele médico. A fundamentação do conselho ao chamar esse tipo de profissional nas suas notificações, nas suas chamadas, ou até mesmo a evoluir essa notificação para um processo ético, é justamente por dizer, você não pode ir a público dizer que você é especialista quando você não é. Você causa uma confusão ao paciente. Uma pergunta, assim, que não tem tanto a ver em relação a isso, mas surgiu aqui, Sim, pode ser dúvida sem em problema. relação a alguém. Em relação às notificações, existe um limite? Por exemplo, eu fui notificada 2 vezes, 3 vezes. Existe algo do tipo ou não? Não existe uma limitação. Até porque a gente tem que entender a motivação da notificação. Da notificação. Uma notificação, você foi notificado referente a um determinado fato, certo? Geralmente os médicos, quando não têm conhecimento, eles fazem próprio punho, de qualquer jeito. Sim. E o que é um erro? Não há uma obrigação legal de você estar representado por um advogado. No entanto, eu não aconselho que você assim faça. Porque na notificação é um momento muito importante que você esteja cercado de um profissional que tenha costume, que tenha conhecimento legal da situação, para ali ele já fazer o arquivamento e que ele não progrida para um processo ético. Então, a primeira notificação, se você não consegue resolver ou explicar o que foi perguntado pelo conselho, você vai ser notificado novamente. Então, você não conseguindo novamente atender os pedidos do conselho, que muitas vezes não é só textual. Né? Como você bem falou, eu sou especialista em direito médico e a maioria dos meus clientes, eles nunca foram judicializados. Mas a gente tem muita demanda administrativa. A exemplo de regulamentação de rede social. Muitos profissionais chegam para mim, quando não são meus clientes, mas eles chegam pela rede social, para que eu faça a adequação da rede social dele. Redes sociais. É uma coisa que não... É um trabalho que ele é feito conjuntamente com as agências de marketing, mas que ele precisa ser feito.
Em algum momento, os que não fazem, ao ser notificados, eles sentem a necessidade ou mesmo a obrigação de fazer essa notificação. Então, não existe um limite de notificação por vários fatos. Ele pode ser notificado por aquilo ali, depois por outra coisa, mas, geralmente, quando ele não atende o pedido do CRM, isso progride para um processo ético. Processo. Entendi. Uma outra pergunta que a gente tem aqui é qual é a diferença da obrigação de resultado e obrigação de meio? Antes de falar exatamente a diferença, isso está bem lá naquele antes e depois. Sim. Naquela postagem do antes e depois. A obrigação de um médico é uma obrigação de meio. O que é que significa? Que o médico, ele precisa prestar os seus serviços médicos com toda a diligência, com toda a prudência, utilizando todas as ferramentas de todo o seu conhecimento, de tudo que está ao seu dispor para dar o melhor tratamento àquele paciente, sem, no entanto, se vincular a um resultado específico. Isso é uma obrigação de meio. E, no caso, uma dúvida minha aqui. Pois não. Vou dar um exemplo. Se a gente entra no Instagram de um médico e ele só posta os resultados bem parecidos, assim, e sempre os melhores resultados. Acaba que fica como se fosse uma obrigação dele reproduzir aquele resultado em todos os pacientes, no caso. É exatamente isso. Entendi. Eu acredito que quem fez essa pergunta a você é alguém que já foi judicializado justamente nesse sentido. Sim. A resolução de publicidade, ela foi, obviamente, foram 3 anos de discussão sobre ela, tinha um corpo jurídico, tinha os médicos, e obviamente que tudo que está escrito ali foi tentando fazer uma blindagem sobre a obrigação de resultado. Ou seja, médico, o conselho falou, médico, venha cá, você vai poder expor o seu paciente, você vai poder fazer várias coisas, mas você precisa seguir essas determinações, para que você não abrace a obrigação de resultado. Porque a obrigação de resultado eu vou atuar no meu paciente, no entanto, eu me obrigo a entregar um resultado específico. Sim. Quando você faz postagens, principalmente de antes e depois, você faz uma rolagem num perfil qualquer de um médico, supor um médico de estética, e lá ele coloca antes e depois de coisas incríveis. Você rola várias vezes, de cima e embaixo, ele só tem resultado maravilhoso. Nós, como pacientes, o que a gente quer é que seja, no mínimo, exatamente. Igual. Quando você busca aquele médico, o que você entende? Ele, com certeza, ele vai me entregar um resultado igual. Vai ficar assim. Quando você tem uma complicação, não por uma questão de erro médico, mas por uma questão do desenrolar naturalístico do procedimento, peculiaridades daquele paciente, você não tem, digamos assim, um resultado incrível como você desejava. E aí você vai a juízo. De repente, para o paciente não ficou claro, né, a depender de como estão os teus protocolos lá internos, a forma que você entregar aquele tratamento para ele. Então, judicialmente falando, na prática judicial, o que aconteceria? Se em juízo a gente demonstrasse que o médico ele não errou, aquilo não se trata de erro médico, é iatrogenia, desenrolar a naturalística do procedimento. O resultado não foi exatamente como o paciente entendeu. No entanto, aquele paciente não recebeu a informação, ele teve uma omissão informacional, ou seja, ele não tinha, isso é importante não também tinha falar sobre termos, isso. não tinha os termos de consentimento bem estruturados, ou se ele tinha um vício na informação. Quando a gente pega aqueles termos ali aleatórios e a gente entrega para o paciente. Uma coisa, assim, que... Nessas conversas que a gente teve fora aqui, né, que você mencionou, eu falei assim, caramba, realmente, a importância da gente entender como que é para vender o nosso serviço, independente se seja médico ou não, é você deixar a pessoa para quem você está vendendo aquilo ciente de tudo que pode acontecer. Então, assim, essa importância de você estar falando dos documentos necessários, da forma necessária de passar informação para o paciente é de extrema importância. Eu acho que a maioria dos médicos não vai ter uma explicação tão clara como a gente está tendo aqui nesse podcast. Então, explica realmente o que eles precisam ter para poder fazer com que as coisas assim, realmente fluam de uma forma que não os prejudique. O mercado de saúde, né, é algo muito complexo. Não tem como você apenas abrir a clínica e você não estar extremamente organizado. A gente precisa entender que o marketing, ele é a porta de entrada. Exatamente. Mas a gente tem que entender também que ali não finaliza, ali apenas inicia aquele contato do paciente com o médico. A gente precisa ter lá atrás, lá onde ele atende, lá com as suas atendentes, algo muito bem estruturado. E é sobre isso o direito médico preventivo. É sobre essa organização, visualizando
todas as repercussões jurídicas das tomadas de decisões do dia a dia. Sim. A exemplo, como a sua atendente fala com aquele paciente. Como você prescreve ou solicita exames para o teu paciente. Tudo isso o direito médico ele visualiza, obviamente, pensando numa possível defesa. A gente blinda o profissional. No entanto, a gente é uma via de mão dupla. Sim. Enquanto eu faço o meu cliente tá bem organizado, seguindo tudo como manda o figurino, como se diz, ele, na verdade, ele está protegendo o paciente. Muito além Sim, de estar se protegendo. Com certeza. É uma coisa muito, muito importante e necessária na atuação de um advogado especialista em direito médico, como a gente idealiza, como eu idealizo, como eu organizo a minha estruturação de documentos e de preventivo do meu cliente. Obviamente, pela expertise que eu tenho na área de saúde, como já trabalhei, o estudo de todas as resoluções, normas e legislação, e também decisões judiciais. Uhum. A gente entende como está funcionando as decisões judiciais, a gente vê quais são os gargalos, por que aquele médico foi judicializado, mesmo quando ele não teve um erro médico. E aí, a partir daí, a gente faz toda uma avaliação da atuação, obviamente individual, porque cada clínica atende de uma forma diferente, e a gente entende os gaps, as brechas que tem, e aí a gente formaliza em protocolos ou em documentos. Perfeito. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa organização, para tudo na vida, precisa ter gestão, precisa ter organização, precisa ter os documentos necessários. Porque senão as coisas não fluem, realmente. Então, como eu falei no início, né, a gente ficar esperando aparecer um problema para se organizar não é inteligente. Né? Eu acho que essa realmente é um assunto muito importante para a gente falar. Aí, uma das outras perguntas aqui que a gente tem: quais são os documentos que precisam ter para que a gente possa postar os pacientes? Certo. Uma das perguntas ele quer entender aqui. na prática essas isso. autorizações, né? Uhum. A resolução, ela fala, se você for postar o paciente, você precisa pedir a autorização do paciente. Uhum. É uma autorização de uso de imagem, né? Mas ela não pode ser redigida, quando ela é feita com validade jurídica, ela tem alguns requisitos, né? Não só baseada na resolução, mas a gente tem, antes da resolução, a gente tem a legislação. A atuação médica ela é dinâmica. A gente tem que entender que todos os processos para postagem, para fala dentro da rede social, ela não só vale para a resolução. Eu não só vou postar o antes e depois, porque eu vou seguir a resolução. Não, você tem que entender que tudo que você vai fazer ali, você tem que estar pronto. Pronto para quê? Se alguma autoridade, se o PROCON bate na tua porta, se o conselho bate na tua porta, se o juiz bate na tua porta, se você vai a juízo, se você é chamado a demonstrar que você cumpriu aquilo, como você demonstra isso? Sim. Isso são os documentos. Então, essa autorização do uso de imagem, ela tem que ser feita com validade jurídica. Então, ela é feita de que forma? Seguindo os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, a finalidade, a necessidade e a adequação. Os documentos, eles não podem ser pré-prontos, digamos assim. Fulaninha tem esse documento aqui, ela me passou o acesso, eu mudei só algumas coisinhas e posso usar. Poder, na verdade, não pode, e muitas vezes isso não tem validade. Tanto é que muitas das análises jurisprudencial existem as condenações por vício de informação, por vício de consentimento. Ou seja, doutor, você tem termos de consentimento? Tenho. Está aqui. Mas, na verdade, é um papel que não tem validade jurídica. Ele não demonstra realmente o teu proceder. Então, lembre-se de que você, Larissa, na agência ONI, você trata Diana como cliente de uma forma. Isso. Você trata Diana como uma agência qualquer. Não. Como é que você vai me dar para que eu assine, você dizendo que fez o que a outra agência exatamente. Programou. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Não tem como você utilizar um documento, uma cópia, um documento que a sociedade que você é inscrita te passa. Não tem como o curso que eu fiz para aprimorar. Uma das coisas que eu ia perguntar é justamente isso. Assim, muitos médicos vão para congressos, palestras, etc. E eles sempre saem com alguma coisa dali. E às vezes são esses documentos. Né? Na verdade, quando eles fazem alguns cursos de especialização, não só uma especialização genérica. Um curso, por exemplo, eu vou fazer um curso para preenchedores faciais. Uhum. Né? Nesse curso, geralmente as pessoas eles entregam uns termos prontos. E são os termos que as pessoas utilizam. No entanto, esses termos, quando que a gente precisa? Foi judicializado, aconteceu alguma coisa,
E a gente tenta juntar isso é justamente a condenação em cima disso. Por quê? Você não cumpriu o dever informacional pelo vício do documento que você empregou. Ou seja, o documento ele não está apto a cumprir com o papel dele. Qual seja, dar autonomia àquele paciente sobre o que realmente você vai realizar com ele. Sim, entendi, importante. Vamos lá para outra pergunta. É, só autorização é suficiente para cumprir a obrigação imposta pela resolução? Acho que a gente já falou disso, né? É. Que só autorização, tipo, no WhatsApp. Eu posso postar a sua foto. Uma coisa clara, no WhatsApp. As autorizações, elas têm que ser assinadas pelo paciente, Sim. certo? E aí você tem que ter todo... Se você pensar em resolução, se você pensar em antes e depois, a autorização, ela tá ok. Mas você tem que lembrar que você também tem que ter um termo de revogação. Eu autorizei. Se eu não quiser autorizar, então tem um corpo de documentos que você precisa implantar dentro da sua clínica para que aquilo realmente funcione na prática. Sim. Então, Entendi. se for pensando nisso, só o termo para essa questão em especial, ela tem validade. No entanto, se você pensar que a atuação ela é dinâmica, lembre-se que aquele paciente ele pode te trazer várias demandas. Entendi. Pronto. Agora vamos falar sobre um assunto que eu gosto. Qual é a estratégia de marketing que você considera, assim, a ideal para o médico? Óbvio, pensando como advogada, eu vou responder como advogada e não como estrategista, tá? Sim, senhora. Eu penso que a estratégia de marketing é aquela que ela flui do início ao fim da jornada do paciente. Uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente é que o marketing ele é a porta de entrada. Exatamente. Mas o que o médico quer, eu trabalho com médico, empresário, donos de clínicas grandes, e a gente quer alçar a um outro nível. Eu começo eu sou médica, eu e minha atendente. Ali eu crio uma clínica, ali eu chamo mais pessoas, dali eu saio do pequeno porte para o médio porte. Então, eu tenho que fluir dentro do mercado e, para isso, eu preciso ter constância. Exatamente. Então, a estratégia de marketing mais interessante é aquela que consegue não trazer problemas a curto, médio e longo prazo para aquele profissional. Então, essas coisinhas pequenas essa chatice, como dito por muitos, trazidas em forma de texto dentro da resolução, elas precisam ser feitas de uma forma séria e de uma forma que tenha validade para firmar aquele negócio que você está fazendo com aquele paciente. Sim. E outra coisa, o mais importante em tudo que a gente faz no marketing, na verdade, é a retenção do paciente. Não adianta ser um médico de moda. E isso eu sei, porque eu vivo isso no meu dia a dia. Você tem um estouro. Sim. Você vai feito foguete, literalmente aquele foguete que a gente coloca lá. Foguete não tem ré. Que não tem ré. No entanto, você explode lá mesmo, não volta porque se acabou. Então, o paciente chega aos montes, mas quando chega na hora da entrega, quando chega na hora do atendimento, você não tem uma boa experiência. Então, não adianta. Quando você é judicializado, você não tem como retrucar, você não tem como impugnar as coisas que foram ditas pelo paciente. Então, a estratégia de marketing é aquela que é feita com ética. Fazendo certo, correto. Feita com ética, feita dentro da evidência científica, demonstrando a expertise do médico, trazendo uma informação bacana. E lembrando que a promoção da saúde, você tem uma troca, você tem um recebimento pecuniário. No entanto, nunca o dinheiro pode ser colocado antes. Com toda certeza. E uma das coisas que aconteceu no mercado, pós essa mudança dos médicos terem que entrar na rede social e começar a comunicar isso, foi justamente a falta de controle. Porque existem empresas e empresas, né? Acho que como tudo na vida. Então se você não tá numa agência realmente séria, que entende realmente o que você precisa fazer ou não, para poder comunicar aquilo, que você não consegue passar as informações do que você quer passar para o paciente de uma forma que fique realmente clara, que fique explicativa, como você está falando, que sejam informações realmente não copia e cola de Google, né, digamos assim, que sejam informações que o médico realmente analise, veja que está coerente com o que está sendo postado. É de extrema importância. E uma das coisas que a gente até tinha conversado a respeito disso, e que eu iria até perguntar para você também, assim, mudando um pouquinho do assunto, no teu ramo, assim, o que que você enxerga em relação aos médicos que vêm? Normalmente, você fala assim, em relação à porcentagem. Vamos supor, 90
100% de médicos que vêm só, tipo, eu quero me proteger. Não, só vem por conta de problema. Em Geralmente, relação à porcentagem, como é que tá isso aí? 90% eles chegam porque tiveram um problema é. e após terem um problema, né? Ou seja, eles dão um recuo muito grande por causa do problema, aí eles começam a Se a se desespera. organizar. É importante saber isso. Quais as vantagens desta resolução para o negócio Ah, médico? pois é, ela não é só toda ruim, né? Ela tem algumas, mas primeiro, como eu falei de início, ela traz a oportunidade realmente da publicidade. Ou seja, você pode promover o teu serviço médico, você pode mostrar a estrutura, você pode mostrar a Tecnologia. reforma que você fez, você pode mostrar suas tecnologias, obviamente, tudo dentro das regras e daquelas Sim, imposições. Você pode mostrar as especialidades que você tem dentro da sua clínica, os outros profissionais que trabalham com você. E você pode mostrar, pode falar de valores, você pode fazer campanhas, né? Outra coisa, você pode usar mais a estratégia de marketing para não só começar a ter mais clientes, como manter e também aumentar, promover o ganho de pacientes com as tuas publicações. perfeito. Então, assim, eu acho que realmente uma coisa, é um momento muito interessante para as agências que fazem um serviço bem feito, porque, assim, essas estratégias vão estar um pouco mais livres. Exatamente. Uma pergunta também aqui é: qual é a sua opinião sobre a divulgação de valores de consulta? Pois sobre valor de consulta, é super bacana, mas, no entanto, é uma coisa que tem que ser muito personalizada. Tem que pensar direitinho. Assim como eu faço quando eu faço o plano de ação para algum cliente, assim como você faz o plano de ação para um cliente seu, a gente tem que entender o que ele está querendo com a rede social, o que ele está querendo com Sim, essa divulgação. A gente tem um médico que ele quer alavancar, ele chegou no mercado de trabalho. Então, ele tá ali querendo promover o seu nome. A gente aham, tem aquele médico que está mudando de nicho. É o médico que está saindo do plano de saúde e que está querendo por high ticket. Então, para alguns tipos de profissional, eu acho que é um tiro no pé mostrar o valor. Tendo em vista que você traz um paciente que está preocupado com com o preço. preço É verdade. e que esquece do valor que você agrega à vida e à saúde dele. Agora, para policlínicas, para algumas clínicas, eu acho super bacana. De repente, é uma estratégia muito bacana. Ou, por exemplo, mesmo quando o médico está querendo alavancar, por exemplo, quando ele está querendo fazer alguma campanha, que agora é permitido, uma campanha, por exemplo, o Botox Day, algum Indolaser Day, você pode traçar uma estratégia. Agora, a gente tem, assim, mais essa liberdade de sentar para estruturar essas campanhas, né? Desde que a gente não faça venda casada. Não, isso aí E que eu ia fica muito perguntar. Em bacana. relação às campanhas, já que a gente entrou nesse Vamos ponto, embora. vamos falar um pouquinho sobre como fazer uma campanha da forma certa. Né? Você já falou sobre venda casada que não pode. O que mais? Que pode e o que é que não pode? Não, na verdade, você pode. Você pode fazer a campanha. O que você não pode é fazer venda casada. O que está vedado é a venda casada. Ah, venha fazer um botox e você vai ganhar uma limpeza de pele. Ou então, se você comprar, se você ou não pode dizer brinde, né? Essas coisas não Sim, sim, pode sim, sim. nessas publicidades. Você pode chegar, quando a paciente chegar dentro da clínica, você dá o seu brinde à paciente, alguma coisa nesse sentido. Mas você não pode chamar o paciente por isso. Você não pode também reduzir preços de valores de serviços agregados àquele que você está divulgando e dizendo, olha, se você fizer um Sculptra, você ganha um Botox pela metade do preço, isso é venda casada. Mas também você só ganha esse preço se você fizer. Então, isso é venda casada. Isso está vedado. De resto, está tudo liberado. Perfeito, então. Então, fazendo certinho, tá tudo certo. Vamos lá. Uma outra pergunta aqui. Na prática, o que deve mudar na rotina do consultório após a resolução? Pois é, para os médicos que vão aderir a essa questão de divulgar preço, mostrar serviços, o antes e o depois, isso é uma hora de se organizar, Sim, certo? Porque, assim, hoje a relação médico-paciente é uma relação de consumo. Embora aqui, doutrinariamente, não é o caso, a gente discute isso é muito questionado porque a gente sabe que foge um pouco. No entanto, com a resolução, ele aproxima, como eu já falei, ele dá essa relevância do médico como um ator financeiro. Então, se ele pode mostrar um serviço, ele está vendendo a quem é um consumidor final, que é o paciente. Então, essa é a hora de organização. Se não tem sim. jurídico, você ao menos precisa comprar um serviço de documentos. Vou explicar. Os termos de consentimento, porque, por exemplo, tem as autorizações. Você autorizou aquela determinada imagem, mas qual foi o procedimento? Você tem que ter um termo de consentimento bem feito. Você tem que ter um plano de tratamento. Você tem que ter o contrato.
Você tem que ter toda essa documentação. Só uma dúvida, assim, só lhe interrompendo. Dentro dessas campanhas também, já voltando para lá, também tem que ter documentos voltados para essas campanhas, específicos para as campanhas. Sim. A depender do que for ser feito, sim. Você tem que fazer, se você vai fazer um procedimento inédito, você tem que ter os termos. Se você não tem termos, e você divulgou bastante, você tem que arrumar a casa para você receber esses visitantes, que você está chamando aí para vir aos montes. Então, o teu trabalho, ele faz isso, realmente, assim. Não é algo que a pessoa vai contratar você para uma coisa só, exatamente. Então, ele sempre está precisando, porque precisa realmente desses protocolos. Na verdade, o direito médico preventivo, ele flerta muito com a gestão. Sim. E ele é muito empresarial. Exatamente. Na verdade, o foco do direito médico preventivo, na verdade, é fazer com que o médico, ele trabalhe, ganhe seu dinheiro, evolui de nível financeiro, mas que esteja organizado. De forma ética, de forma ética. Outra coisa que foi permitida e que deve ser bem organizada quanto a documento, é a questão, por exemplo, você vai mostrar o seu ambiente. Você pode mostrar os serviços que você tem. Vou mostrar um nutricionista, eu vou mostrar um fisioterapeuta. Como esses profissionais estão dentro da tua clínica? De que forma? Muitas vezes eles não estão ligados, não está ligado a você. Você está com ele, você loca a sala. Como é que está esses contratos? É contrato de locação? É contrato de parceria? Ele faz realmente... você tem termos de conduta? Você tem termos de escolha? Como estão as cláusulas desses teus contratos? Caramba. Isso tudo a gente faz, porque isso tudo a gente revisa. É bem profundo. É profundo porque se você coloca um fisioterapeuta, esteticista dentro da tua clínica, caramba, e tem um erro e você não tem... Você se responsabiliza. Se você não fez o due diligence, se você não percebeu se é uma pessoa que está inscrita no conselho, se ela não vai seguir as regras da tua clínica e ela dá algum prejuízo a um paciente específico, lembre-se, o paciente foi para a clínica do doutor fulano de tal. Então, você é solidário naquela questão. Então, ao ser chamado, e até a explicação para o paciente, você tem que ter esses contratos e esses acordos feitos antes do problema. Depois não dá mais para arrumar. Eu fui notificado, eles vão atrás de você para poder resolver esse problema. E aí você vai entrar em contato para poder organizar. Como que isso é resolvido, assim, após a primeira notificação? A pessoa fica sendo vista o tempo inteiro? Como que é? Em regra, eles ficam de olho na rede. De olho na pessoa. Porque você está falando que eles ficam de olho? Você acha que eles ficam de olho? Não, porque a gente sabe, eles dão um prazo de 15 dias para uma resposta, né? Para resposta à notificação. E muitas vezes, aquelas pessoas que não contentes por terem sido notificadas, elas simplesmente falam, isso não vai dar em nada. E elas continuam fazendo. Então, elas continuam a receber mais notificações. Porque, veja bem, você foi notificado porque você postou no dia 10 de março. Né? Então, deu dia 20 de março. Você não foi notificado vamos supor que você foi notificado dia 10 de março, por algo que você fez em fevereiro. Certo. Certo? Beleza. Você foi notificado dia 10. Vamos supor que você continuou fazendo. Então, geralmente em abril você recebe outra notificação. Por algo que você fez em março, ali, depois do dia 10. Então, ou seja, você estava sendo visto. Né? Então, assim, na praxe, acontece exatamente assim. Entendi. No caso, sobre qual é a pior fase? Vamos supor, fui notificado 3, 4 vezes. O que é que pode acontecer assim, de pior para o médico? A notificação é uma oportunidade para o médico fazer uma justificativa daquela infração. Sim. Certo? E a notificação, então a gente está falando de rede social. E aí você não vai só justificar, você vai precisar sanar a ilicitude. Não ilicitude, porque não é lei. Sanar a violação, a resolução. Uma vez não sanada essa violação, você vai ser notificado novamente. E se você continua nesse processo de violação, isso progride para um processo ético. E aí a gente vai ter todo o julgamento referente àquele fato em especial. E aí você vai ter todas aquelas sanções que começa por uma simples advertência sigilosa. Gente, cansativo, né? Muito melhor fazer as coisas certinho do que ter que passar por tudo isso. O grande problema de processo ético é que, na verdade, a gente não consegue reverter as decisões via judicial, salvo se for alguma ilegalidade no próprio processo. Entendi. No processo, né, de tramitação daquele coisa. Então, se você for cassado, você chegou numa penalidade, mas você perdeu o seu diploma. Se não houve nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade naquele processo dentro do conselho, eu não tenho como reverter judicialmente. E aí você não precisa, nem você fazendo um novo curso de medicina, você não tem como mais atuar. Não consegue. Então, assim, o processo ético, eu visualizo que ele é muito mais danoso
obviamente, quando ele está nessa sanção máxima, né? Do que um processo judicial. No processo judicial, a gente tem vários manejos, a gente tem muitos recursos, a gente tem muitas possibilidades de reversão e de entendimento dentro, a depender do ilícito cometido pelo médico. Entendi. Então, para a gente poder, assim, finalizar esse bate-papo, eu queria que você explicasse para os médicos a importância, né, fora tudo que você já falou, de ter um profissional, né, que seja especialista no direito médico e que faça esse serviço, né, que você está falando aqui. Então, eu queria que você explicasse para ele a real importância, num geral, não só sobre a questão de rede social, que a gente já abordou aqui, mas assim, como um todo. É, Ter um jurídico, isso é uma coisa simples, é uma coisa básica para todo tipo de empreendimento, todo tipo de qualquer profissional. As profissões de saúde são as profissões mais regulamentadas, elas têm muitas normativas. O médico, ele está cercado de muitas imposições. É do conselho, é da ANS, quando tem plano, é o próprio PROCON, é o judicial, várias legislações. Então, assim, não tem como caminhar, Né? Não tem... salvo aqueles que não realmente, assim, os que querem progredir, assim, realmente precisa desse apoio para essas tomadas de decisões do dia a dia. Né? No meu cotidiano, porque eu não vou dizer por que ele precisa ter, eu vou explicar por que os profissionais me procuram. Na verdade, eles me procuram porque eles querem crescer, eles querem alavancar e, na verdade, eles querem estar tranquilos para fazer o que eles mais sabem fazer, que é atender o paciente. Eles não querem parar para entender como a atendente vai falar com o paciente. Qual a repercussão de uma fala da atendente com o paciente. Isso o jurídico faz. Obviamente, pensando. A forma que ela fala, qual a repercussão jurídica? Quando ele coloca um valor, eu vou dar retorno, não vou dar retorno. O jurídico avalia a possibilidade de ter ou não retorno. Se há uma possibilidade de não ter retorno, a gente implanta um protocolo dentro da clínica para que ele não dê retorno. Meu Deus, é tanta coisa que dá para fazer, sei lá, quantos podcasts aqui falando sobre isso. Como eu já falei, eu sou uma profissional multidisciplinar. Sim. E na minha metodologia eu utilizo uma coisa que vai muito além realmente da advocacia. Por exemplo, eu chego num profissional que vai solicitar alguns exames. E isso tudo, quando eu sento com ele para fazer o fluxo, ou seja, de todo o atendimento, desde a entrada até de como ele senta e fala com o paciente, eu vejo isso no médico. Vamos supor que ele tem uma determinada especialidade. E eu vejo para um determinado tratamento, quando eu estou fazendo algum termo de consentimento, certo? Ou então até mesmo na consulta, que não precisa de termo. Eu percebo que nas solicitações padrões dele, o médico, geralmente, ele tem uma solicitação padrão. Sim. Obviamente que, a depender do caso clínico da anamnese, ele implanta alguns outros solicitações. Mas, quando eu visualizo que ele não solicita alguns exames, eu digo, doutor, que tal a gente solicitar esse tipo? Mas você não é médica, eu não sou médica. Obviamente, eu posso falar isso primeiro porque eu tenho conhecimento, porque eu sou da área de saúde. Mas o motivo maior de eu falar isso não é querer me meter na conduta médica, é querer blindar. Por quê? Porque ao defender o médico, e para que eu livre ele de qualquer alegação feita da sua conduta, eu preciso que ele seja pelo menos um médico médio. Para ele ser um médico médio, ele precisa seguir protocolos básicos. Que todo tipo de doença tem. Ou seja, se ele prescreve algum ciclo, por exemplo, nutrólogo, prescreve o ciclo de hormônio, ele precisa ter exames básicos, porque a gente sabe que dentro da metabolização daquele medicamento, ele passa por alguns órgãos que precisam ser avaliados, tanto previamente como posteriormente, para que ele não seja acusado de o seu tratamento causou isso. Como ele pode dizer não se ele não fez uma avaliação prévia? Então, o direito médico preventivo, ele faz isso, ele nunca foi judicializado. A gente organiza, na verdade, o dia a dia do médico. E isso tanto na conduta, no atendimento, no empresarial, na formação dos contratos, nas tomadas de decisão. Enfim, é um mundo que, assim, daria um podcast só sobre isso. Só sobre isso. Eu já ia perguntar, eu como paciente, como é que eu posso saber se o médico está seguindo isso ou não? Você saberia, numa clínica organizada, quando na verdade, você não vai ter problemas básicos. Certo? Porque a clínica ela vai estar funcionando de uma forma tão harmônica que esses problemas que param um atendimento, esse problema que o paciente foi e não quer voltar, isso não acontece. Porque isso só acontece num lugar muito desorganizado, onde o paciente se sente injustiçado e não protegido. Então, geralmente, uma clínica, um hospital, um laboratório, qualquer outra instituição de saúde, que tem uma estrutura jurídica de direito médico preventivo, ele tem
todos esses protocolos muito bem organizados e padronizados. Não é porque você foi atendida por Maria que você vai ser bem atendida, mas se Joana não é muito boa, não Entendi. vai saber. Porque isso significa que você está fazendo de forma aleatória. Sim. Uma coisa que surgiu aqui seria o seguinte: teria como você dar um exemplo de algum caso que aconteceu com algum cliente seu, dessas complicações, que eles, por exemplo, eles não tiveram essa responsabilidade de organizar antes, e por problemas, eles enfrentaram algo que você não conseguiu, falou assim, olha, isso aqui não resolve. Eu vou falar três. Pode falar, Três em melhor coisas ainda. distintas. Uma básica. Nota fiscal. Paguei meu médico, ele é particular. Eu quero uma nota fiscal. Geralmente, as clientes não sabem o que fazer. Né? Elas não sabem como emitir um relatório, elas não sabem como fazer a própria... e ainda mais, quando é uma consulta de um ticket alto, né? Eu tenho um cliente que já está cobra 2.000, R$ 1.200 numa consulta. E aí, como o paciente aborda? Paguei, me dá 2 notas. Divide em 3 notas para o plano me ressarcir. Eu vou ser camarada com o paciente. Isso é fraude. Isso pode trazer um problema com alguém que você não quer, com a receita. Esse é um dos problemas. Ou seja, ele não tem esse protocolo organizado para entender essa parte, ele não está organizado a parte tributária. Outro problema, paciente realiza algum procedimento, cirurgia. Vamos sair da estética. Vamos sair. Realizou cirurgia. Não tem termo. Não tem termo. Ele simplesmente usa o termo que vai operar e por alguma complicação, algum desenrolar não satisfatório daquele procedimento, o paciente busca e manda mensagem para ele. Eu quero prontuário e TCL. Não tem. Ele não vai ter. Porque ele não implanta aquilo. Quando vai a juízo, como se desenrola isso? Não teve erro. Ok, você não foi condenado por isso. No entanto, você vai ser condenado lá naquele nosso estudo pela negligência, pela omissão de informação. Porque o paciente, ele só teve aquele desenrolar naturalístico, que já era previsto, mas ele não foi informado. Eu não preciso fazer isso. Se eu soubesse que aquilo ia me trazer uma dor maior do que o problema que eu tinha, eu não faria. Mas ele não foi informado. Ou seja, você não deu autonomia ao paciente. Isso é condenável judicialmente. Caramba, interessante. Fora essas histórias, já aconteceu de algum caso, de algum de algum cliente seu, chegar até você e você analisar que ele estava todo errado e você falar, caramba, não tenho como lhe ajudar em relação a isso? Não ter como ajudar, isso nunca é uma possibilidade. Sempre há uma maneira de ajudar. O erro, vamos supor, judicial, o mais grave, um erro Gravíssimo. Pronto. O erro gravíssimo, quando realmente a gente não consegue, pela evidência médica, socorrer aquele cliente, porque, na verdade, as defesas de direito médico, elas não são... O direito está posto. Uhum. A gente tem que ir para a ciência médica. Tem que ir. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para a gente ir se desenrolando e trazer essa fundamentação que aquilo poderia acontecer dentro daquele caso. Quando isso não é possível, porque realmente, às vezes, acontece. Um erro realmente. O que a gente faz, enquanto advogado, é minimizar aquele dano. Ou seja, o dano da indenização, daquela condenação. Então, sempre alguma coisa tem a ser feita. Tem a ser feita. Nem que seja para minimizar, no Exatamente. caso, né? Então é isso, eu acho que você esclareceu muitas dúvidas, né? Principalmente a dos meus clientes, possivelmente de quem vai assistir esse podcast. Então, Diana, eu lhe agradeço muito pela presença. É uma honra tê-la como o primeiro, né? O piloto. Pois é. Que a gente ainda vai assistir para ver como é que ficou. Espero que seja um sucesso. Eu que agradeço a oportunidade. E tê-la como cliente também. É uma honra. A honra é toda minha. Obrigada.